sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindo à corretora Menegon Seguros e Investimentos. Eu estou trazendo aqui vocês um pouquinho da nossa corretora, que trabalha há 20 anos no mercado de seguros, para vocês conhecerem nossos produtos de seguro de automóvel, residencial, de vida e previdência. Talvez o seu funcionário ou o seu carro seja descoberto. Então, venha conhecer mais os nossos produtos e a eficiência que você precisa. Olá, mãe de atletas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, sou do SV Advogados Associados e, em primeiro lugar, quero parabenizar as meninas por esse podcast. Ficou incrível! O SV Advogados Associados é um escritório especializado em direito esportivo. Claro que atuamos também em outros segmentos do direito. Se você precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato com a gente. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: mães de atletas se deparam diariamente com uma série de questões, sejam contratos, sejam direitos e imagens, enfim. O que fazer? Como superar esses desafios? Para isso, nós desenvolvemos um e-book totalmente gratuito para que você tire todas as suas dúvidas. É só você acessar no link aqui embaixo ou qualquer informação que você aqui encontrar, ok? SV Advogados Associados, expertise em soluções jurídicas para quem quer ter o sonho do seu filho. Nos vemos no próximo episódio. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é... Hoje não posso, tem jogo do meu filho! Que legal! Bom, galera, mais uma vez estamos aqui, um prazer imenso, né? Mais um episódio do nosso podcast Mãe de Atleta. E hoje tá muito bacana, porque não temos apenas um, temos dois convidados. E assim, entre família, pai e filho, tá muito dentro do que a gente quer trazer para vocês, porque é ex-atleta, é pai de atleta, é pai de gestor de futebol, então assim, foi treinador na Europa, jogou na Europa, tem muita coisa aí pra gente desbravar, né, Dri? É isso aí, Vivi. Já começou a apresentar, então termina de apresentar os nossos dois craques que estão aqui hoje. Então a responsabilidade é sua de apresentar essas duas feras hoje aqui pra gente. Geralmente é a Veneno que apresenta nas reuniões. Vou tentar fazer parecido com ela, porque o nível tá altíssimo, né? Bom, vamos lá. Vou apresentar o pai, porque, né, na hierarquia... mais velho. É o mais velho. Bom, ele nasceu no dia 1º de junho de 1967. Ele jogou nas categorias de base do Palmeiras, começou no Palmeiras, olha só, no juvenil e infantil. Em 1985, ele disputou a Copa São Paulo. Em 1987, ele foi para a seleção de base, na mesma geração ali do Tafarel. Em 1989, ele se transferiu para o futebol europeu, foi para a Itália. Jogou no Bali, no Lecce, eu acho. Depois ele vai poder corrigir se eu errar, porque é muita coisa, né, gente? Puxamos a capivara, mas para trazer... Bom, jogou também na Turquia, depois voltou, jogou no Atlético Paranaense, jogou no União São João, jogou no América de Natal, jogou no São José, foi treinador na Europa. Hoje ele é pai de atleta, ele é pai do Lourenço, nosso jogador lá do escritório da LG, sub-17, o menino da Vila, lá, uma das nossas promessas, né? Do Santos, menino da Vila. É pai do Piero, que é um amigo, um irmão que a vida apresentou pra gente. Eu tenho o prazer de conviver todos os dias, né? Piero de Paula, que é gestor de futebol também. É pai da Carolina, é vô, enfim. Gente, tá nível altíssimo, assim. Dois fenômenos aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Vem pra cá, Gerson Caçapa e Piero de Paula. Ufa, acho que foi. A apresentação foi. Tô nervosa aqui hoje, hein? Bom, obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Obrigado, assim, um prazer imenso.
Tenho certeza que a história de vocês é muito inspiradora para todo mundo que está assistindo, Sim. né? Parabéns pela família que você tem, pela educação do Piero, assim, Obrigado. né? Que é um menino abençoado. A Cris, um abraço, Cris, né? Que Primogênito. é a esposa. Ainda não conheci o resto da família, mas já ouvi falar muito bem pelo Piero. Obrigado, porque o microfone é seu. Bom, boa noite para todo mundo. Obrigado de estar aqui com vocês. Para mim sempre é um privilégio, né? Falar de futebol, falar de família e falar um pouco de tudo que eu tive Deus me deu essa oportunidade de poder fazer esse esporte que todos os garotos sonham, né? E se tratando de pai e mãe, eu já tive do lado de lá, agora um pouco do lado de cá. Isso, a gente quer saber. Então a gente sabe disso, muito hein? bem, né? O que passa uma família quando as coisas não vão bem e quando vão bem. Então acho que a gente tem os dois lados da moeda, né? Porque famílias que são de periferia, famílias que têm até um nível social até um pouco melhor, mas quando se está dentro de campo, quando se está num ambiente onde a socialização é muito grande, acho que a gente tem que ter um temperamento único, né? Porque todos os garotos, né? A mãe quer que o filho logo jogue, o pai também. Então, às vezes, tem alguns fatores, né? Ansiedade, tem alguns fatores que a gente até, em grupo, assim, a gente começa a assimilar um pouco mais, né? E eu tive esse privilégio, sou de um lugar de São Paulo onde eu me orgulho muito, onde eu nasci, que foi lá na Parada 15 de novembro, né? Distrito ali de Itaquera. E sei que foi uma batalha tanto para minha família, as minhas irmãs. Eu, assim, perdi Vocês meus são em pais. quantos? Somos em 5. 5. Bastante. Inclusive, assim, meu irmão, eu segui ele nos campinhos da vida, porque meu irmão, o Jorge, ele foi alguns detalhes que ele não foi jogador profissional. Porque ele jogava muita bola. E eu lembro que eu era pequenininho, muita gente falava, né? Ali nos bairros, não, Jorjão daqui, Jorjão de lá. E eu vi meu irmão fazer um gol que o Pelé fez, um gol de bicicleta. Eu estava presente num campo de terra onde que tudo se começa. O campo de terra era uma descida. E ele realmente era uma pessoa muito, assim, muito forte. Eu aprendi muito com ele no momento que ele conviveu entre nós, né? Teve a possibilidade de me ver jogar. Inclusive tem um fato muito engraçado em Santo André, com o profissional do Palmeiras. Nós ganhamos do Santo André de 3-1. E daquele dia chovia muito. E assim, depois do jogo, né? Aquela euforia, todo mundo, né, contente. E aí os seguranças, né? E eu estava ainda para fazer a ducha ainda, para ir tomar banho. Caçapa, tem 2 pessoas querendo falar com você e tal. Mas que são essas 2 pessoas? Não, estão te chamando pelo nome, teu nome completo. Falei, pô, já vi. Era o meu irmão e meu cunhado. Olha só. Né? Carlos Alberto também, casado com a minha irmã. E assim, aquele tumulto, né? Quem que ia adivinhar? Quem que é o nome né? completo? Puxa Será que vida, eu tô devendo alguma coisa? Meu Deus! E era realmente, aquele dia me marcou, porque eles foram assistir, a primeira vez que eles foram me ver jogar. Caraca, que legal! Fui bem pra caramba, o Palmeiras ganhou na época. Então assim, foi assim, tem essa passagem grande, né? Legal, né? De poder Muito falar legal. um pouquinho pra vocês. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes nós queremos presentear vocês com a nossa canequinha. Obrigado! Nosso podcast. E como tudo começa do começo, então, Gerson, conta aí pra gente como foi a sua infância e quando você percebeu que queria ser jogador de futebol. Conta aí pra gente. Então, eu, assim, desde pequenininho, acho que eu tinha seus 6 anos de idade. E ali perto de casa tinha um time de futebol e é onde que eu via meus amigos da escola jogar, né? Mas eu era muito pequenininho, mas falava que eu era bom de bola, que eu sabia jogar e tal. E esse rapaz que na época também não tá entre nós, era o Luiz Bezerra, que era uma pessoa assim que marcou muito na minha vida, né? E por ser de periferia, era um rapaz que juntava toda a molecada para poder jogar na Vila Talarico, ali perto da Vila Matilde.
E na época foi muito corrido, porque primeira vez nunca tinha pego trem e tal, e eu chorava muito em termos, sabe, de jogar, mas ele falou, não, você não pode jogar, porque você é pequenininho e tal, mas um dia vamos ver. E eu tive a oportunidade de um dia que ele me levou num domingo, foi falar lá com as minhas irmãs, né, que minha irmã me liberou e tal, cara da escola, tudo, e num sábado eu comecei a ir direto com eles lá, ele ia em casa, me chamava, e aí as coisas começaram a andar. Com 6 para quantos anos? 6 anos, 7, 8 anos. 8 anos. Qual sub era? Que sub era? Eu acho que era um Chupetinha, sub, né? Fraldinha. Era um sub, eu acho que era fraldinha. Mas realmente foi muito, assim, foi muito marcante porque eu tinha um outro amigo, né, que também hoje ele não está entre nós, que era o Vanderlei, que era o meu companheiro. Vanderlei foi um amigo, assim, que eu fico até um pouco emocionado, porque o que aconteceu com ele, a gente não gostaria que acontecesse com nenhum garoto, né? Porque eu ia no treino, a gente se destacou através desse campo lá na Vila Talarico, veio o senhor Mingo, assim, chamar a gente para jogar no futsal do Corinthians. E tudo ali começou, né? E eu tive a oportunidade de ir lá, de treinar. E os treinamentos eram de terça e quinta. E ele começou não indo mais. O pessoal, né, sempre chamando. Pô, Gerson, mas cadê o Vanderlei? Que vocês juntos fazem uma dupla muito boa e tal. Ele não ia nem na escola mais. E aí, foi indo, e ele deixou. Mas eu sempre ali com meus amigos do bairro, eu sempre tive um contato muito grande, até porque eram meus amigos, né? Escola, a gente tinha muito aquela afinidade, né? E ali vamos dizer, devagarzinho as coisas começaram a encaminhar e me colocaram um apelido de Pelezinho. Caraca, que colocaram moral, Pelezinho daqui, Pelezinho de lá. E eu, assim, na história em si, eu era atacante. Eu não era meio campista. Eu não falei que você... Mas você era volante. Eu era meio campista, volante, né? Mas eu, no salão, eu gostava de jogar na frente. E aí, o que aconteceu? Fui pro Palmeiras. Jogar campo, né? Com quantos anos? Fui pro Palmeiras com uns 11, 12 anos, mais ou menos. E aí já jogava na categoria inferior, mas eu já tinha a qualidade de jogar numa categoria maior, porque não tinha medo, né? E o meu treinador, um treinador muito competente, que é o seu Hétero Marchetti, que ali no Palmeiras descobriu muitos garotos. Na época aí eu jogava na frente e tal, e aí se tratando do que ele me posicionou diferentemente. Me tirou da frente e me colocou atrás. Gerson, eu fiquei até um pouco meio sem jeito. Falei, pô, mas seu Marchetti, eu gosto de jogar ali, na frente, gosto de fazer gol. Falei, não, eu quero ver. Se é nossos maridos, eu ia falar, meu Deus, como você recua, meu filho, você tá louco. Tem umas histórias aí, dos atacantes mas que lateral esquerdo, né? Foi mais engraçado. Eu comecei a gostar. Oi, tá vendo? Comecei a se gostar. Encontrou ali. Porque assim, eu era um garoto muito... Corria bastante, né? Não me cansava, né? Eu sempre, físico atleticamente, eu era forte, né? Tinha um fôlego, um pulmão assim, vamos dizer, grande de aço, né? Não me cansava facilmente. E aí, começou, me inscreveram no infantil do Palmeiras a primeira vez. Me destaquei, porque tem um torneio que hoje, não sei se aqui em São Paulo tem mais, que é o DEF, onde todos os garotos, vamos dizer, de todas as categorias, assim, de equipes, assim, menos... O DEF seria como uma associação de hoje em dia. Sim. Que é os campeonatos da federação. Associação, certo. Tem meu filho aqui pra ajudar. Agora... Um assessor. E aí, é muito inteligente. E ali foi indo, porque me destaquei no DEF e fui pro primeiro campeonato sul-americano na categoria infantil com o Palmeiras. E foi em Alegrete, me lembro muito bem. Alegrete. E a gente foi muito bem lá. E aí eu fui convocado para a seleção sul-americana. Foi eu e o meu outro amigo, Roberto, também, que morava ali em São Miguel. Roberto era um atacante muito, muito bom. E a primeira vez que eu andei de avião, né? Nós fomos sozinhos, nós dois.
Teve um fato, não sei se eu posso contar. Deve contar, queremos saber de justamente tudo. esse Esse aí você tem que ligar. O Roberto, ele se sentiu mal. Ah, passou mal. Ele sentiu mal, passou mal, uma beça assim, né? E é a primeira vez e tal, mas aí logo as aeromoças nos ajudaram ali. E foi a primeira vez que nós andamos de avião. Você imagina, Primeira antes de milhares. era Varig Cruzeiro. Nossa, não lembro. É muito. Não é que as pessoas antigas lembram. Era uma aviação muito Cruzeiro, importante. Varig Cruzeiro. Caramba. E nós fomos lá, descemos ali em Buenos Aires, fui jogar lá no campo do Vélez Sarsfield, né? Que era uma coisa muito bacana. E foi E aí daí foi só legal. pro mundo, E foi graças indo, a Deus. E foi indo. Então não foi assim, teve as suas dificuldades, mas tudo encaminhou. Quando é pra ser também, né? Sim. Deu tudo certo. A dificuldade, quando você me perguntou, a dificuldade, a gente que é de periferia, a gente tem aquela dificuldade até de locomoção, né? E na época eu tive a felicidade de muitas pessoas me ajudarem, né? Porque, como eu perdi meus pais muito cedo, a minha irmã que foi, vamos dizer, ela foi o Pelé da situação. Entendi. Me acompanhava, saía da escola correndo, às vezes até saía da escola com uma fome danada, uma fome impressionante. Minha irmã fazia aquele lanchinho, mas não bastava aquele lanchinho, porque... Fase de crescimento. Mas assim, o sacrifício que eu falo é que de ela me acompanhar, de eu estar ali, De ter alguém, né? ali De ter com alguém, você, né? E porque depois, antigamente, os trens não iam até tarde, né? Tinha um certo horário e perdia aquele Tinha último que ir, trem. Ficava na rua. Não tinha tinha que jeito, fazer. então eu tinha que sair um pouco mais cedo do treino, mas tinha as pessoas que me acompanhavam para chegar em casa, porque a Parada 15, na época, muita gente não tinha a Radial Leste, ela ia até um certo ponto. Depois. Então, depois, hoje, melhorou muito. É verdade. Né? E tinha a estação do 15 tinha ainda. Eu lembro muito bem, porque eu pegava o trem ali de manhã e chegava só à noite em casa. Então, assim, lembro de tudo, que é um filme que passa, mas um filme... Com eu final acho assim, feliz, graças a Deus. eu né? acho que essa recompensa, ela veio, assim, merecida, porque não é fácil, né? Então, às vezes... E aquilo, a gente planta, a gente colhe. Sim, né? o que eu quero dizer Deus. para os meninos, porque às vezes, não porque você mora longe, você tem que ter o sacrifício, a vontade... Verdade. E aquela perseverança, sabe que vai dar certo. Não é fácil, Não é porque fácil. tem horas que Tem que andar junto, à vontade. chove. A vontade, ela supera tudo. Senão, Mas tem horas que parece que Deus te coloca alguns obstáculos assim, você tem que superar. Né? E eu sei bem disso, coisa os chega, obstáculos que eu fiz. Mas Imagina. foi isso. Legal, eu sempre bacana, falo viu? assim, ai, Deus, eu não vou aguentar. Aí eu sempre falo, né, pros meus filhos, Deus não dá, só dá um frio conforme o cobertor. Sim. Ele não vai dar um peso que você não possa carregar, Sim, porque ele sim. sabe também nós suportamos. Sim, é verdade. Aí você falou aí, comentou que perdeu seus pais cedo, né? E que bonito da parte da sua família, da sua irmã, Sim, que teve mas sempre te apoiando, te ajudando. eu tive essa felicidade porque eu tive minha irmã, a dona Vera, que era uma pessoa que eu aprendi muito com ela, né? E tinha a minha irmã Valdete, nós somos em 5, né? Jorge é o mais velho, depois vem a Vera, depois a Valdete, a Janete e eu sou o caçula, pequenininho. E assim, a gente... Era paparicado então, na família. Meu pai era carteiro, na época, minha mãe era doméstica. E eu lembro muito bem, porque ela me levava, né? Ela trabalhava para uma alemã, Dona Zenta, né? Que ela gostava muito de mim, né? Traz o menino, Joana, né? Meu pai Benedito. Então, assim, eu lembro dos meus pais, assim... Tem uma lembrança bem viva. Bem viva, legal. justamente. E aí, as minhas irmãs viu realmente que eu tinha O dom, Deus, né? de jogar e tal, que o pessoal ia lá me buscar e tal. E ela me seguia, né? Ela me dava aquela força, né? De
Que de bom que poder você ir junto. teve o suporte, apoio, né? né? O O suporte, apoio. justamente. Não, ia falar agora um pouquinho do Pierre, né? Na verdade, assim, né? Eu ter uma pergunta aqui, mas eu queria que você se apresentasse. A sua apresentação você faz, né? Primeiro eu vou falar que eu tenho a honra de trabalhar com o Piero. É verdade, é verdade. E depois eu quero fazer uma pergunta relacionada a essa época do futebol do seu pai, porque você nasceu na Itália, né? Gente, o Piero é italiano, ele fala 4 línguas, só pra uma introduçãozinha assim, né? Esse menino aqui tem uma história longa. Tem muita coisa legal aí, né? Dona Mônica foi muito guerreira, minha esposa. É porque você assim, você nasceu no mesmo dia que o meu pai. Puxa, amém. Então você teve Então, filho beijo, cedo, né? Tive filho cedo. E o Piero nasceu na Itália. Então, assim, da história, assim, que você vai perguntar as coisas pra ele, Uhum. o Piero, assim, é um filho que, assim, foi, como a gente fala, foi muito quisto, né? Foi muito desejado. Que bênção. E na época, eu jogava no Palmeiras. Uhum. Tava no Foi bem auge. na transição do Palmeiras e Itália. Eu tava no auge e, assim, eu desde pequeno, graças a Deus, tive muita responsabilidade. Uhum. Responsabilidade por um menino, assim, de 14, 15, é muito É muita complexo, coisa. né? Eu acho que o esporte traz essa responsabilidade e também. eu tive né? essa incumbência, Deus me deu essa incumbência porque a minha esposa, ela Guerreira. foi demais. Quantos anos você tinha quando o Piero nasceu? 19. 19. Novinho. Novo. 19, é com uma responsabilidade. Vai cedo, Tanta. vai cedo. Vai ser. E aí, meu amigo, conta Bom, aí gente, pra antes gente. queria agradecer o convite, dizer que eu acompanho desde o começo. A Vivi falava, não, vamos fazer o podcast. Desde quando estava sendo gerado em novembro ainda, A né? ideia, né? E quero parabenizar vocês, eu acompanho, sei até a chamadinha. Verdade. Tem jogo, E realmente queria honrar vocês, agradecer o convite, dizer que é muito necessário, né? Essa abordagem é muito necessária. As famílias carecem, a gente vê no nosso dia a dia o quanto é difícil, né? Quantas famílias, às vezes, não têm uma instrução ou uma ideia de como lidar, né, com o dia a dia. Então, queria parabenizar vocês e dizer que esse projeto vai longe, se Deus quiser. Então, Amém. obrigada, gente. Sempre me deu muita força. Bora lá, amigo. Então, eu queria que você contasse pra gente como que foi crescer no ambiente familiar com filho de jogador, né? Em outro país. O que você lembra, assim, da sua infância, do seu pai, do futebol? A minha infância, assim, às Como vezes que eu foi? conto, a gente tava até conversando esses dias no escritório, né? Foi uma infância muito privilegiada, né? Em todos os quesitos, assim, porque realmente Deus me abençoou de nascer numa condição legal. Meu pai tinha aquela coisa, o que seu pai faz, né? Na escola, o pessoal perguntava, o meu é engenheiro, não sei o quê. O meu é jogador de futebol. Era muito legal. Era muito bom. Aí todo mundo queria ser seu amigo. Todo mundo, pedia camisa. Mas foi muito legal porque, assim, realmente na época dos anos 90, eu nasci em 88, e os anos 90, pro futebol italiano, foi aquele futebol de ouro, né? Então, eu me lembro de entrar em campo com caras assim, que nem o Del Piero, o Zidane, sei lá, George Weah. Nossa, falei que ia estar alto nível, gente. Tá demais. E Maradona, a gente teve algumas vezes com o Diego, né? Inclusive a filha dele, a Giannina, a gente de vez em quando, né, na rede social ali se fala. E aquela época era muito legal, porque nos anos 90, os jogadores que iam jogar na Itália tinham que ser realmente muito bons, né? É verdade. Então tinha Zico, tinha o Maradona, o Careca, João Paulo, Toninho que Cerezo. tivemos com ele, o Toninho Cerezo. Gerson, caraca, meu. Muito top. Era de verdade, era de Obrigada, verdade. gente. E aí, assim, do nada, tipo, eu entrava em campo no domingo, né? Assim, com ele, eu olhava pro lado, o Carlo Ancelotti, né? Que agora é o treinador da seleção. Gente, olha Meu pai só. jogou contra ele. Sim. Entrei em campo, um Bari Milan, que o Ancelotti estava em campo. Então, são belas memórias. Nossa, então. São memórias bem legais. Tá, legal, mas. Porque a gente sabe que tem os dois lados. O futebol tem os dois lados. Sim. Aquela época também, esse negócio de concentração, você sentia. O pai era presente? Então, Porque hoje essa é em uma- dia, né, é uma conta os questão- dois lados. Que... A parte boa é essa, dos acessos, né? Era muito legal porque tinha... Poxa, eu lembro que às vezes em casa, né? Tipo, o pessoal ia jantar em casa, aí na sala tinha só uns caras muito Imagina. brabo, né? Maradona. Tipo, a gente passou Gente. acho que uns 3 réveillons com ele, né? 2, 3 Caraca, réveillons, não mais, uns Que 3 legal. réveillons com ele, com todos os Só sul-americanos. canata ali. Só canata. A Ferrari preta dele, que é famosa, andei, então... Essa era a parte boa. Boa. Agora, de fato, era muito diferente, né? Hoje não se concentra mais, né? Às vezes joga em casa,
chega no dia do jogo. E aí eu lembro que geralmente eu faltava na escola às segundas-feiras. Porque jogava no domingo, então a segunda era o dia de ficar com meu pai. Ah, tá, que era folga. Era a folga dele. Ah, tá. Então era o melhor dia que o pai tava em casa. Não, era sensacional. Sensacional. Então. E aí, essa era a parte, assim, um pouco... Não vou dizer que foi um pai não ausente. Não é ruim, não. mas assim... Mas tiveram alguns momentos, de repente, na escolinha de futebol que ele não foi ver um jogo, ou uma apresentação na escola que ele não teve que ir. Mas são os ossos do ofício, né? Não tem jeito, faz parte. Nem tudo é perfeito, nem tudo né? É perfeito, então tem os dois lados, né? E agora conta pra gente a sua formação, porque assim, gente, o Piero também tentou jogar, chegou a jogar Copa São Paulo. Joguei também. Em 2007. E aí, quando você falou assim, não vou mais tentar... Como você começou? Foi muito influenciado pelo seu pai? Totalmente. Ou você acha que... Totalmente. Na verdade, Mas assim... você gostava também? Sempre gostei. Mas é muito natural, né? Um processo natural de estar no dia a dia e aí você almeja, né? Você Posso falar uma coisa? Pode, Não porque meu filho ele tá aqui, mas ele... Era bom. Fazer o pix depois. Sabia jogar. Isso aqui é um pai. Isso aqui é um pai. Isso aqui é um paizão. Eu só quero pai se for assim, se não for nem então, quero. Mas foi o começo, assim, escolinha, aquela coisa toda, mas eu levava jeito, de fato, né? Realmente eu tinha ali uma qualidade, mas, assim, começou tudo brincando, né? Brincando, aquela coisa lúdica, de ir no treino com ele, na escola. Na Itália você jogou também, não? Só aqui. Na Itália também. Na verdade, assim, a gente foi pra lá, eu nasci no Brasil e fui pra Itália apesar de ter a cidadania italiana, né? Mas nasci no Brasil e fui com 6 meses pra lá. Então, aprendi a falar, enfim. A vida iniciou pra mim realmente em Bari, né? No sul da Itália. E aí, assim, todo esse percurso foi um percurso muito legal, né? Da parte cultural, de poder, enfim, aprender muita coisa. Mas aí, voltando pro Brasil, a gente já tava um pouco mais velho ali na pré-adolescência. Sim. E aí, assim, eu fui treinando, joguei em alguns clubes, né? Claro que num nível não, por exemplo, como o dele. Mas, assim, tentei. E o momento que eu decidi parar, Deus me abençoou ainda que eu continuei jogando, só que pela faculdade, né? Inclusive, esse é um tema que eu acho legal de falar, que é o futebol universitário. Porque às vezes os meninos falam, poxa, eu quero jogar no Palmeiras, no Corinthians. Mas existe uma vertente do futebol que poucas pessoas conhecem. Talvez ela não te pague financeiramente, mas ela te paga com formação, né? Exatamente. Então, fui jogar universitário, joguei na Anhembi Morumbi, né? Fiz administração com ênfase em marketing. Depois, enfim, viajei um monte, né? Voltei pra Itália, morei em Londres, morei na África do Sul. Rodei bastante. Bastante, né? Ô, Gerson, agora eu queria que você falasse pra gente, você também foi treinador lá, né? Na Itália? Sim. Qual que você acha que é a diferença? Tem muito do futebol lá Aqui no Brasil. Pro Brasil? Você tocou num fato que para mim é fundamental. Porque eu joguei, mas depois assim, não porque eu joguei lá, mas lá tem uma regra. Acho que na Europa em si tem uma regra, principalmente no futebol italiano. Você é um ex-atleta, então você tem algumas regalias, entre parênteses. Você tem que fazer o curso. Eu sempre gostei de trabalhar com a categoria de base e também com os grandes. Então é um percurso que você tem que fazer. Então eu tive a humildade de poder aprender muita coisa também com os garotos. E depois fazendo o curso da UEFA, dou até um alerta que é diferente. Estamos muito atrasados? Atrasados. Eu, estando agora no Brasil, fazendo outras coisas, mas o futebol é o nosso carro-chefe. Então, hoje, no futebol, mudou muita coisa. Então, a gente, às vezes, tem essa questão agora no Brasil dos treinadores estrangeiros. Não é que eles são mais do que a gente. São os estudos e são as frequências hoje que tem lá fora. Tá certo? Não é que nossos treinadores aqui no Brasil são desatualizados. Não são capazes, né? Justamente. Mas o segmento que tem no curso da UEFA corresponde o curso da CBF aqui. Aí é estranho eu falar isso? E realmente é. Porque tudo se começa da base. Brasil, nós sabemos o Brasil do futebol, mas a gente não pode parar no tempo. Tem muita coisa que a gente precisa
fazer em termos de treino. E hoje lá fora, aquelas seleções, aquelas equipes que eram menos, vamos dizer, sucedidas, hoje estão na frente. Atropelando a gente. Estão na frente na questão mesmo, sabe, de cabeça, de evoluir em alguns sentidos, até de trabalhar com a categoria de base. Da base você trabalha para depois você atingir aonde você nível, quer. O nível, né? Jogar num treinador da Série A, Série B, Série C e assim sucessivamente. Eu acho que um fator muito diferente nessa questão da formação como treinador é que no Brasil a gente tem a CBF Academy, tem todo aquele contexto, né, dos cursos que o Lulinha inclusive está fazendo. Mas eu acho que a diferença na Europa, de modo geral, tá primeiro no tempo, que você tem módulos, né, ali para você ir evoluindo e aprendendo. Então, acredito que em camadas o processo ele é mais completo. Claro que o brasileiro ele tem um drive diferente, né? É óbvio. Já vem com aquela coisa, aquela visão que nem todo europeu vai ter que aprender. Mas, ao contrário disso, também tem a questão teórica, que tem alguns pontos que às vezes faltam. Culturalmente, já se estudam mais do que aqui, né? E hoje em dia, o futebol está sendo estudado, né? Totalmente. Não é só o talento. Eu vou até simplificar alguma coisa a mais. No esporte amador, eu acho que lá fora te dá mais recurso, te dá aquele recurso. Mas nós aqui no Brasil, nós temos uma infinidade de potencial. Mas no vôlei, no handball, eu acho que em todos acho que o brasileiro, se você dá oportunidade para ele, mas o amadorismo, se você realmente, né, o pessoal, eu acho que o governo te dá essa força, porque hoje você não vê muito, vamos dizer, poucos jogadores de tênis, um exemplo, que é um esporte. Mas o brasileiro joga, lógico que não podemos jogar tênis. Você, de garoto, você dá uma ferramenta, dá uma ajuda, você vai ver que vai sair muitos jogadores de tênis. Então, a formação é fundamental. Essa força de grupo que o governo pode dar. Eu acho que as secretarias, eu acho que é muito importante dar essa força. E assim, eu acho que o caminho é esse. Hoje no Brasil, né, me perguntaram até o que você acha do Ancelotti. Eu tive a possibilidade, né, de jogar contra ele. Hoje é um treinador renomado, o Real Madrid, muito respeitado. Mas o Ancelotti, ele não é bobo, ele sabe do futebol brasileiro. Muita gente, ele sabe. Ele sabe, culturalmente ele é muito informado, né? E isso eu acho que vai ajudar a gente agregar, muito, né? vai agregar. Eu acho que vai agregar. Já estão cornetando, né? O brasileiro gosta de cornetar também, né? Como que é essa questão lá de torcida? Eu não sei, mas... Porque aqui, não sei, não dá um tempo, né? É tudo pra ontem, né? Mas o brasileiro... o processo. O brasileiro, ele tem essa característica. Também, não. Lá é um pouco diferente. Aqui nós não esperamos, né? A gente quer pra ontem. Quer pronto. Então, você precisa entender. Até mesmo aconteceu comigo de ir pra Itália, outra alimentação, né? Eu tive, vamos dizer, cresci muito em alguns aspectos, né? Mas aí reeducado para outras coisas, porque eu tinha um certo ritmo aqui no Brasil e automaticamente eu tive pessoas adaptadas para falar, Gerson, olha, lá na Itália é assim, assado, né? Então você vai mudar, mas não estranha. Então, quer dizer, eu tive um processo de adaptação. Ainda bem que teve essas pessoas pra te orientar justamente, também, justamente. Né? Porque tem muitos que batem lá, não tem e volta. Sim. E depois isso que a saudade, né? Também. A saudade tive que superar. Eu acho que é muito engraçado algumas coisas, porque o clube, na época o clube pagava os telefonemas, né? E teve um dia que a saudade bateu e eu perdi o ritmo, que a gente começou a falar, falou minha sogra, falou minha irmã, falou todo mundo. Não tinha salário. Chegou a conta. Quando chegou a conta, o salário foi tudo no telefonema. Mas não, eles pagavam o telefone. Olha, então depois eu fui... E foi entendendo que tinha que comecei a saber um pouco, opa, preciso... Dar uma segurada. Sim, a conta tava de milhões, Mas foi muito engraçado. Difícil, né? E agora voltando um pouquinho para essa questão do Lourenço, né? De pai de atleta. Porque você, jogador, sim, treinador e agora pai. Sim.
Qual dessas funções é mais difícil, você acha? Desafiadora. Eu acho que, assim, eu tive, com o Piero, tive essa experiência. Então, ter 2 filhos homens, né? Tem minha filha também, que é a Carolina. E, assim, eu sempre tive... posso ser hipócrita dizer que, né? Porque... Não, eu acho que é um processo, né? O Lorenzo, eu posso até dizer que de pequenininho, ele quando começou, o Piero, mesma coisa. Com a bola nas mãos e depois nos pés, fazendo algumas coisas que eu, como pai, que joguei, jamais poderia imaginar. Né? E é uma coisa que ela é totalmente automática. Ninguém ensinou. Ninguém ensinou. Eu lembro que às Nasceu vezes assim. a gente via ele brincando assim em casa. A gente tinha um quintal grande ali. Sim, perto da Carol. A gente tinha um quintalzão gigante. E era impressionante. Realmente ele tinha... vai, joga a bola. A forma dele dominar, você fala, meu... Bater na bola, você fala... Alguma coisa até nessa... Genética. Nessa Tá no sangue. Tá no sangue. Que o Piero tá falando... Eu senti um barulho, né? Um ritmo de um toque da bola que... Tutum, tutum, mas esse tutum era... Eu falei, meu Deus, essa era eu lembro. ele, Ele no paredão, e a gente ficava esse barulho, né? Bem ritmado. Tutum, tutum. E aí, caramba. O menino... Ele entendeu, né? Que a bola tinha um timing. Então ele dominava, chutava, ela pingava, e aí ele ficava... Ele ia controlar a bola. Sozinho. Ninguém ensinou, sozinho. Aí eu chamei o Piero, vem ver. E aí foi muito, assim, nessa sequência, né, do Lorenzo. Mas como se respondendo o que você me perguntou, precisa ter uma paciência, porque a gente fica... Eu me orgulho tanto do Piero, como do próprio Lorenzo, que ele tá num processo crescendo, precisa entender certas coisas, e depois vem a mãe, a minha esposa, né? Então eu sou aquela pessoa que eu tenho uma ferramenta um pouquinho a mais. Lógico, no sentido, né? Tem que ter calma, né? De poder falar com ele, e depois vem o irmão. O irmão, que é um paizão pra ele, né? Hoje em dia, assim, o Lorenzo, ele... poxa, a gente tem uma relação... Eu fiquei muito tempo fora também, né? Meu pai ficou muito tempo fora, obviamente que a gente vinha. Mas, inclusive... O Piero fez a parte de pai. Irmão pai, né? Eu sei muito bem disso. Vocês têm diferença de... 20 anos. 20 anos, A gente... O Lô ele é 2008, né? E ele tá com 17. E assim, o processo com ele é muito legal, inclusive, poxa, de verdade, não é puxando saco, mas é muito necessária essa troca, justamente porque cada história é diferente da outra, né? E no caso do Lorenzo, a gente entendeu, né? Claro que no início totalmente lúdico, aquela coisa toda. E aí, quando ele fez, acho que 6, 7 aninhos ali, na escola tinha o futsal. Então, aquela coisa de brincar, né, batendo bola e tal. E aí é muito legal, porque eu tenho uma querida amiga, queria mandar um beijo pra Fernanda Grande. Oi, Fernanda. E aí, por meio dela, na época tinha um Orkut, né, mandei uma mensagem ali pra ela, falei, Fê, ó, meu irmão tinha jogado com a escola, fez 5 gols. Negócio, tipo... Falei, Fê, dá uma olhada, né? Vê o que vai dar, vai que... E realmente foi. Ele foi no Palmeiras, acho que era sub-8, sub-7, uma coisa assim. E aí ele devagarinho foi começando, né? E a Fê falava, meu, deixa ele aqui, vambora. E aí, enfim, começou ali no Palmeiras. De lá do Palmeiras ele foi ali no São Caetano, no Pintura. Tinha um time, né? O Pintura. Inclusive hoje ele joga com o menino do Pintura, que é o Renanzinho, que joga lá também no Santos. Se reencontraram. E aí, beleza. De lá... Por meio do Danielzinho, Daniel Magalhães também, que é um cara extremamente conceituado no futsal, né? Trabalha com o Bié, trabalha no Corinthians. Acho que não tá mais com o Bié, mas enfim, é um cara que no Corinthians tem um baita no histórico. E eu falei, meu, ó, Lorenzo tá aí. Aí ele foi pro Corinthians, ficou 5 anos no Corinthians. Esse processo de Corinthians, claro que todo mundo sabe que o Corinthians sendo um time de massa, um time grande, né? E tendo uma dinâmica muito Corinthians de ser. O nome, né? É um peso. O Lu aprendeu muito. E, assim, acho que as pressões que ele sofreu ali meio que pavimentaram, né? O que ele tá vivendo hoje. Logo na sequência foi o momento em que eu conheci
né, o Menezes, o Wagner. Queria mandar um abraço pro Menezes, pro Wagner Ribeiro, que Abraço, gente. é o ídolo. Menezes. Os dois fazem aniversário no mesmo dia. É mesmo, gente. Fazem aniversário. Engraçado, seu pai, do comecinho, eles são tudo próximos. Tudo ali, né? tudo ali. Nossa, E aí, quando ele sai do Corinthians, eu tava na Itália, o Menezes me liga e fala, Piero, eu acho que, temos que encontrar uma situação pro Lorenzo voltar a ganhar confiança. Inclusive, esse era um recado que eu queria deixar pros pais, que eu acho que é extremamente relevante não ter o pensamento seguinte, meu filho saiu de um time grande. De um time grande só vai se for para outro time grande. E às vezes é justamente o que o menino menos precisa. Porque a pressão, o fato de jogar, de performar, e a confiança, é o que vai fazer o menino ter confiança. Então a gente no escritório de vez em quando tem que lidar. Não é passo para trás, não é demérito nenhum, mas às vezes o menino precisa sim de ter essa oportunidade que talvez um time menor vá dar. É isso mesmo. E com a gente foi assim, o Scar acolheu o Lorenzo, o Edmilson é um amigo, um querido amigo, e no Scar ele foi performando, devagarinho foi indo, né? E aí o Santos identificou, né, ele como beirada, né, como ponta, foi pro Santos, né, poxa, sonho de qualquer menino, e aí a coisa foi indo, e hoje ele é lateral esquerdo. Legal. Tá na lateral esquerdo. Mais ou menos Futebol. Fazendo um bom o que trabalho. aconteceu comigo, né? Mas É, dentro parecido. disso que o Piero tá falando, da questão, às vezes, o garoto mesmo, nesse caso, a família é fundamental. Porque a própria mãe se sente um pouco mais constrangida, né? Então a gente tem aquele amparo, vamos dizer, aquela ajuda um pouco a mais de poder mostrar que ele tá vivendo um processo diferente. Então, a gente sabe que a mãe é aquela que traz o amor. que traz ali, o amor. né? Então, às Contigo. vezes, tem que ser um pouco, como eu posso te dizer, pega um pouquinho mais firme e depois, ao mesmo tempo, com as mesmas palavras, você vem um pouquinho, né? Com a palavra um pouco mais de carinho. Mas eu acho que é fundamental. Às vezes o garoto jovem assim, tem aqueles que entendem um pouquinho mais, tem aqueles que precisam ainda absorver e a gente Algumas precisa coisas, estar do lado para poder mostrar. Que às vezes, uma coisa que é fundamental, às vezes na cabeça dele ele pensa, sabe, de começar como titular e depois ter que entender que o treinador, aquele jogo aconteceu comigo, não coloca ele, então ele já fica abatido. Então, onde tem que ter aquela força um pouco a mais e a gente Tá ali vê na hora, né? Vocês conhecem, né? Sim. Não E tem às como. vezes que eu falo até para os próprios garotos, eu falo com ele também, cada minuto você tem que aproveitar. É um minuto, faça como 90 minutos. E a gente fala muito E pra ele é uma vital. coisa que, assim, eu falo muito com ele antes dos jogos, né? Uhum. Hoje, trabalhando com gestão de carreira e fazendo a gestão de carreira dele também, é complicado, porque muitas vezes as coisas não se confundem, mas elas se fundem, né? Então você tem aquela vontade de falar, meu irmão, te amo, vamos embora, vai dar tudo certo. Mas tem hora que não, tem hora que tem que ter um feedback mais construtivo. Fazer enxergar Tem que ter a razão. a razão e fazer ele enxergar que o futebol hoje, além das valências de campo, as valências de fora, da parte mental, a compreensão, a leitura do jogo e, sobretudo, entender que assim, é um todo, é um processo geral. Essa última semana mesmo, a gente estava batendo um papo, conversando, né? E esse momento de saber dar um feedback, né? O momento correto. Às vezes os pais confundem essa hora. Perdeu um jogo, não entrou, foi expulso, ou então, sei lá, brigou em campo, e o pai já Foi para arquibancada? foi para arquibancada. Acontece, isso acontece. Falamos muito sobre isso. Né? E Eu dar o tava até feedback é muito pensando- complicado, assim. importante. Tem Eu tava que até saber. pensando nisso que você tá falando, porque a gente vem de uma sequência, né, gravando muitos episódios, e a gente tem batido muito nessa questão dos pais que atrapalham. Mas eu acho também, até o Cezinho tava aqui, falou alguma coisa, tava na minha cabeça, assim, tem garotos, não é uma receita de bolo, tem garotos que eu acho que precisa, às vezes, De um chacoalhão, desse né? chacoalhão. Sim. Cada um vai ter a sua personalidade, né? A gente entende. A mãe, a gente fala que é a questão da mãe, do amor e tal. Mas o papel do pai também é muito importante. Sem dúvida. Porque, assim, nessa questão
de estar firme ali, de falar firme às vezes. Eu acho... Lógico que assim, no momento certo. É isso que você falou, às saber vezes, assim, a hora eu certa. vi alguns momentos... Não que é só errado o que o pai faz, né? Que a gente tem batido muito aqui nessa questão. Sim. Que o pai atrapalha. Não, o pai ajuda, o pai é a questão ali didática, o pai é a questão, né? De Moral, puxar, né? O de dar, suporte, de vez em aquela quando necessária a bronca. A mãe às vezes tá ali, não concorda muito, mas tem que ter o equilíbrio dos dois eu lados. acho só que assim, a coisa ela acaba fugindo um pouco de mão em alguns momentos. Claro que a gente frequenta muito campo, né? Muitos campos. E na evolução dos subs, né? Começando lá, sei lá, num 8, vai pro 10, um 12, você vê que os pais tendem a querer controlar, como se fosse um videogame mesmo, os meninos dentro de campo. Isso. Então eu vi, ninguém me contou, há um tempo atrás, um menino assim, o jogo rolando, o treinador ali orientando, o pai confundindo o menino. Não vai! Volta! Aí o menino olhava pro treinador, e eu vi essa cena, olhou pro treinador e olhou pro pai. Então, papais, olha, vou fazer um pedido pra vocês. Deixa o menino jogar. Porque o que acontece? Por mais que você entenda, como por exemplo meu pai entende, tem outros pais que entendem muito de futebol, é um processo pedagógico. E a categoria de base serve para construir um percurso. E às vezes você mais vai atrapalhar do que ajudar. Confundindo, e também a questão, sobretudo, a autoconfiança. Eu entendo que o pai ele é muito legal. Eu entendo que um dos sinônimos da palavra pai seja encorajador. Então eu entendo que o pai, na beira do campo, em casa, ele tem que sempre encorajar. E deixar o trabalho, às vezes que é um trabalho difícil, ou para nós, né, que fazemos gestão, ou para o próprio clube, né, para os treinadores. A responsabilidade é pra eles. O pai tem que ser, Mais lógico que é um importante, recadinho mas pros pais. pai tem que Os ser pai. Não é técnico, os pais é pra apoiar. Isso. É pra ajudar. Exato. A não ser o pai do Lourenço. Porém, entretanto, não é técnico dele. Exato, mas, exato. assim, que o Lourenço tem uma vantagem gigantesca nesse sentido, assim. Mas Mas é isso que eu tinha nesse- te perguntado. Pai e treinador, você dá pitaco, não dá, como que é? Não, Você- Dá sim, dá sim. Não, eu observo quando. Não, eu assim, tem hora que ali no campo eu observo e vejo, porque assim, eu me coloco, assim, tinha essa facilidade de me colocar como treinador, vendo o jogo, né, e tem na leitura do jogo. É diferente, né? Então, assim, eu às vezes eu identifico logo, vamos dizer, tenho esse privilégio de identificar. Não, que o lado onde ele tá jogando tá um pouco mais fácil. Às vezes não é o lado dele que tá mais fácil, é o outro lado. Vira o jogo. Justamente. Então, assim, tenho assim essa facilidade de depois, quando Mas você ele fala tá em durante... casa, Ah, não, em casa. de orientar, Ah, não, mas né? isso aí eu Mas tenho que às fazer. vezes assim, porque são meninos, porque hoje jogando no Santos, o Santos é uma equipe, né? É os meninos da vila, qualificado. né? Uma grife, né? É, Uma grife. Total. mas tem hora que os meninos, eles erram também. É, Então, daquele erro, né? pode acontecer. Pode derrotas, acontecer. é, Então, exatamente, às vezes, jogando com uma equipe tá um pouquinho mais inferior, aquela equipe inferior aproveita, porque Verdade. o time grande é o time grande, então né? a equipe a ser batida, Exato. né? Então, Justamente. eles dão Mas a eu me vida ali. controlo, porque quando eu fiz o curso... Tem que se controlar. Porque Mas tem um eu sei, teste. pai e mãe Não, só. mas tem um teste. Eu sou muito... eu, assim, vocês estão vendo eu aqui, até minha esposa fala... Aí eu em campo ali, é o meu terreno de... daí eu me Detalhe, transformo. tem um fato aí importante. Nós trabalhamos, é a segunda vez, né? Dando um spoiler, né? Um spoiler do que tá acontecendo aí na nova fase de carreira dele. Mas nós já trabalhamos juntos em um clube na Itália. Nós trabalhamos no terceiro clube de Roma, né? Que chama Lodigiani, que é um clube que fornece muito atleta. Inclusive, volevo lasciare un bellissimo saluto al presidente Simonetti, dopo glielo mandiamo. Andrea, sei un grande. Grande brasileiro. Não, detalhe. O presidente, ele tem cidadania brasileira. Ah, então, presidente, por favor, acompanhe a gente. Esse é um grande cara. E assim, quando ele estiver no Brasil, ele estará... Vamos trazer ele aqui, que é um baita cara. Ah, se você fizer Baita isso, cara, amigo. fala português. Top, E a gente top. trabalhou juntos. Ele como treinador e ali eu era um dirigente, né? Então, assim, tinha hora que eu falava, pai... Dá uma segurada. Se transforma Porque como ele se treinador. transforma, ele é muito enérgico. Muito É enérgico. porque quer ganhar. Eu falo assim, a gente quer que somos. Mas a assim, gente- nesse sentido que você me perguntou, né? Porque se é fácil falar com o filho
que joga ou vice-versa, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Né? Eu acho que nesse momento, assim, hoje lá no LG, renomado, com duas pessoas fantásticas, que é o Wagner e o Menezes, né? O grupo em si entende muito do futebol e tá dando uma coisa não só financeiramente, mas de coração. É verdade, humano, né? De ensinar o que tem de um lado que não tem do outro. Porque tem muitos aproveitadores. É fundamental falar isso, porque hoje, famílias, acho que é fundamental você falar a verdade no futebol, porque eu tive do outro lado. Então, o que o garoto do outro lado quer? É muito fácil quando tá ganhando e as coisas vêm de mão beijada. Sim. Então, nesse momento é importante entender, né? Porque tem muitas promessas, promete fundos aí que vem não existe, né? Vem de sonhos, essa palavra, vem de sonhos. E eu acho que é fundamental aonde você vai agregar pro bem do seu filho. Se você quiser comprar sonho, vai na padaria do Menezes. Primícia, Neville, lá tem aquele sonho sim, aquele lá. Na verdade, não é vender sonhos, é destruir os sonhos. Exato, isso é verdade. Sim, é verdade. Eles prometem muitas coisas e às vezes eu acho que a própria família passa um filme, né? Porque você coloca logo a necessidade. E a necessidade, ela vai a um certo ponto. Então, mexe com dentro da pessoa. Vamos pegar, vamos fazer, vamos... E aí você coloca a carroça na frente dos bois. E assim, Gerson, o que a gente sempre tem falado aqui nos programas é o que nós vivemos e que nós vemos, né? De muitas famílias que não têm a oportunidade de estar aqui falando da sua vida, de como que é a dificuldade. E muitas crianças, eu falo, a gente comenta, que muitos pais... O garoto tá jogando e vai jogar no Palmeiras. Então, pela vida difícil, eles colocam aquela expectativa no filho, não em um futuro e na felicidade, mas como aquela criança vai tirar a minha vida da miséria, né? Bem. A gente, assim, nós temos um cuidado muito grande, né? Falando hoje como gestor de carreiras, né? Nós tentamos não, a gente faz um trabalho de muita conscientização. Cada empresa tem sua metodologia, cada empresa tem a sua forma de trabalhar, seu modus operandi ali, mas a gente entende que antes do atleta, antes do gestor, antes do clube, existe um ser humano ali, que ainda está, né, galgando posições ali na vida, está se formando quanto ser humano e tudo mais, né? Então isso que você falou realmente é muito cruel, eu vejo dessa forma. Preocupante. Porque você pega um garoto, nem precisa ser tão novo não, pega um menino aí do sub-17, um sub-15, que a mãe e o pai, de repente, olham ali, não digo como a galinha dos ovos de ouro, mas entendem que essa é uma oportunidade de mudar de vida, de pivotar toda uma situação. E acabam colocando nesse menino uma pressão desnecessária. Exatamente. Eu com o Lorenzo, inclusive aproveitar o espaço para parabenizar a categoria de base do Santos, o Gustavo, o Léo, o próprio Helder, né? Toda a equipe ali, né? O Batata, o Alê, a Carlinha, que são, assim, realmente é uma bênção, né? Uma bênção de contar com eles no processo de formação do meu irmão, né? Do menino, né? E quanto atleta também. Mas eu falo pra ele, a gente antes dos jogos ora junto, né? Abençoo ele para que dê tudo certo e falo, vai lá e se diverte. Porque a partir do momento que ele não se diverte mais e que ele pensar, mas se eu não jogar, o que vai ser do meu pai? Se eu não jogar, o que vai ser da minha mãe? Justamente. Então é muito cruel. A pressão que é essa colocada, pressão, né? assim, a gente vê isso no dia a dia. E os meninos sentem, eles percebem sim, e por isso que é uma linha muito tênue, né? A gente, como empresa de gestão, a gente toma esse cuidado. Claro que a parte econômica é fundamental, sem dinheiro hoje você não consegue fazer nada, mas não é só dinheiro. O dinheiro é parte, né? É necessário no processo, mas a gente, de forma alguma, a gente super, assim, desencoraja que quando essa criança vira um arrimo de família, vira realmente ali o provedor, o mantenedor, pode ter certeza que até mesmo a performance, ela em algum momento, ela vai deixar a desejar. Eu entendo, Pedro, que
infelizmente ou felizmente, acontecem essas situações. E os pais não têm o conhecimento, não têm uma estrutura, Sim. sempre têm uma vida difícil. E, querendo ou não, foi uma porta que foi aberta de uma esperança de uma vida melhor. Só que ao invés dessa família apoiar essa criança, não, filho, você vai ser o jogador. Se não for um jogador, não tem problema, tá tudo bem. Isso é fundamental. Mas não. Ao invés de ele ser feliz e brincar de bola, ele vai jogar infeliz. Não, eu tenho que jogar a qualquer custo, porque eu sou o sustento da minha família. Exato. Então, isso mexe com a cabeça dele. Não, é vai triste, crescer um ser triste. humano, um homem desestruturado, Sim. né? E aí acaba que desiste de tudo, do E aí, sonho assim, dele. a própria frustração, né? Eu acho que hoje em dia, grande parte dos problemas, né, da molecada, da juventude, ela vem, com certeza, de insegurança e de falta de identidade. Quando a gente fala no dia a dia com os meninos, a gente consegue observar Detectar, né? essa insegurança, de repente essa falta mesmo de saber que ele não é somente um atleta, ele pode estar atleta, mas ele é um filho, ele é um irmão, ele um dia vai ser um pai, e as coisas, elas na categoria de base tendem a se inverter. Então, o nosso papel, e a LG Esportes, né, posso falar em nome de todos, inclusive da Vivi, que a gente vive o nosso dia a dia ali, a gente preza isso. E graças a Deus, hoje, sem sombra de dúvidas, a gente é uma das maiores empresas, sobretudo para captação. Porque quando a gente senta com os pais, a gente olha no olho, a gente fala que é um projeto que pode dar certo, pode dar errado. Mas o que não vai faltar é enxergar a família quanto família. Os pais é fundamental, porque entender, às vezes o filho não tá jogando, fica ali na beira da arquibancada, ali do gramado, falando até coisas que não devem. Então, eu acho que a paciência, e eu acho que é fundamental quando também uma empresa, isso é fundamental, quando uma empresa, não é porque chega lá no escritório, tá tudo bem, e de repente é um pai que é muito enérgico, às vezes quando joga em casa e quando joga fora, tem aquele segmento. Eu acho que é importante até as pessoas da empresa instruir. Eu tenho testemunho. E falar com acho que esses você quer pais. falar alguma Olha, coisa aí, hein? não é por aí. É melhor a gente Porque não falar. tá denegrindo a imagem e o senhor tá falando muito. Não, mas tem uma Não, coisa, mas é tem uma importante isso que situação. ele tá falando, Porque às vezes o que acontece também, os pais também precisam ser ensinados. Exatamente. Exatamente. Parte do nosso Muito. trabalho também consiste nisso. Imagina só, vou dar um exemplo aqui. Você pega um pai que vem de um time do interior ou de um outro lugar, um time menor, que está acostumado com as dinâmicas de um time menor, com campos menores, tudo menor, tudo diferente, né? Com digamos assim, um tamanho diferente. Aí, essa família, do dia para a noite, está lá num campo maior, no estádio, num clube grande. Aquele pai, muito provavelmente, vai se comportar da forma que ele estava acostumado. Acostumou. Tá acostumado. Então, o juiz, vai pra aquele lugar. O treinador, aí fala com o treinador, porque de repente o treinador é amigo, toma uma no bar junto com o cara. Aí vem pra um time grande. Claro que assim, além dessa questão de ter uma noção, né, da pessoa ter que ter uma noção, mas às vezes não é nem questão disso, é questão cultural, de não saber como se comportar, né? Falar, olha, numa situação é até ruim, porque você tá colocando um selo, né, uma etiqueta no teu filho e em você mesmo, no próprio pai. Né? A gente fala, aquele pai, a gente fala, aquele pai é meio maluco, hein? Pai de fulano, ó. Tem histórias de Tem muita dos meninos história. foi dispensado por Poxa, conta do de pai. pai, claro. Então, assim, Isso o aí clube é não quer, muito, né? muito grave. Pai, muito grave. de novo. Ajuda, pai. Ajuda, pai. Pai, mãe, tia, por Mãe, favor. a Os tia. avós, principalmente. Ô, Pinheiro, falando em família, em orgulho, me fala um pouquinho aí, como que você se sentia quando viveu com seu pai, quando ele era jogador? Algo que ele fez que você falou assim, caramba, o meu pai fez isso, que orgulho! Olha, eu tenho duas coisas assim muito impressas na cabeça. Meu pai jogou no Fenerbahçe da Turquia, que é o Corinthians da Turquia. Né? Pra quem gosta do Galatasaray aí, vocês são o segundo. Mentira. Eu falo pro Piero, Gerson, que eu assisto série turca. Eu falo, um dia eu vou na Sim. Turquia. Falo pra vocês. Istambul, vamos Istambul. lá. Se você tiver oportunidade, vai pra Maravilhoso. Turquia, Istambul. Você morou lá Maravilhoso. também? Tem história. Morei. Lá era legal porque Morou mal, é amigo? a gente Caramba, morou só. 3 anos lá, né?
Contei ironia, amor. Contei ironia. Contei ironia. Mas era legal porque, na época, a gente vinha da Itália, né? Então eu não falava português, só falava italiano. E a escola italiana de Istambul, para quem não sabe, Istambul ela é acredito que seja a única cidade no mundo que fica em meio de 2 continentes. Tem a parte asiática e a parte europeia. Então nós morávamos na Ásia e eu estudava na Europa. Então todos os dias eu atravessava de um continente para outro. Também somos cultura, gente. Foi uma experiência incrível e uma das lembranças que eu tenho de lá, em relação a essa questão do orgulho, né? Eu me lembro um clássico. O clássico Galatasaray e Fenerbahçe é um negócio de louco. É espetacular. Deve ser. É um espetáculo para ser Eles visto. são muito assim. apaixonados pelo futebol também É na maravilhoso. Turquia, né? Exato. E eu lembro que nós fomos ao estádio, né? E eles ganharam o jogo. A saída, né? Tem uma fase que eu queria assim contar, porque eu jogando no futebol italiano, assim, até pela mentalidade que eu tinha naquela oportunidade, o meu procurador falou assim: Gerson, nós temos que ir para a Turquia. Aí eu fui muito sincero com ele, falei: não, eu não quero ir para a Turquia, porque naquele período minha esposa estava grávida da Carolina e foi um período muito particular. Eu estava muito bem na Itália. E foi também para mim uma experiência nova de vida, porque se tratando da educação do Piero, que estava numa formação importante, só que eu acho que na minha vida sempre foi de sacrifício, de batalha, de luta. E nessa oportunidade, meu procurador falou assim: Gerson, a gente vai ver 2 dias, um sábado, domingo o Fenerbahçe joga e a gente vai embora. Falei, tá bom. E foi muito incrível, porque chegando no aeroporto, tem aquele barulho da turbina do avião, mas não era a turbina do avião, era parecia a torcida mesmo. E aí a gente foi indo no saguão e o pessoal veio encontrar nós assim, por aqui. Chegando assim naquela parte do saguão, a torcida do Fenerbahçe estava lá. Eu fiquei impressionado. Assim, mas assim, a torcida tava, mas era pra mim aquilo? E gritava o meu nome. Gerson. Não, detalhe, porque na verdade foi meio que uma pegadinha, né? Eles falaram: não, Gerson, vai lá ver. Tá. Mas já tava tudo certo. Ele tava indo pra assim, assinar e não sabia. Foi recebido como rei lá, mas sabe, mas assim, na minha cabeça, porque eu tava muito bem na Itália, né? Mas foi um desafio muito grande, né? E aí, domingo, até falei pra minha esposa, falei: olha, domingo eu vou ver o jogo, mas eu não sei. Não tem nada certo. Eu vou ver lá, né? E foi assim, foi Deus mesmo, porque chegando no estádio, assim, pra entrar no estádio, o pessoal, porque os turcos, ele quer tocar em você, os jogadores, né? A torcida em si. Aí eu subi, assim, na tribuna, e tinha um presidente lá, né? Suei, assim. Aí, na hora que eu vi, o campo lotado, gente, assim, o pessoal, pra né? te receber. Loucura. Tinha o jogo do Fenerbahçe, eles ganharam de 3-0. Você tava lá. Eles viram que eu tava ali na tribuna, né? Começaram a gritar meu nome e tal. E dali, eu saí satisfeito do estádio, né? Porque depois tinha que ir pro hotel, voltar. Daí eu liguei pra minha esposa e falei: olha, Aqui que nós vamos ficar. Faz as quero malas. jogar aqui. Mas a segunda, Muito feliz, a segunda experiência que eu tive assim com ele, que eu fiquei, nem foi como jogador. Assim, a gente em Bari tem uma história muito legal, né? Realmente meu pai é um dos ídolos, né? Da história do Bari, da história recente, e também da época que o Bari foi melhor, né? Então, em 2000, acho que foi 2004, 2006. Foi 2006, foi no ano da Copa, né? Sim. Que a Itália ganhou a Copa do Mundo, a gente foi pra Bari. E aí, a gente vai lá, sempre vamos no estádio, aquela coisa toda, né? E fazia um tempo, eu ia quase todo ano, mas ele, por trabalho, às vezes não ia. Fazia um tempo que você não ia no estádio. E eu me lembro, Bari e Palermo, e aí a gente foi pra assistir o jogo. Pô, beleza, né? Era um clássico do Sul, né? Um jogo importante, mas era um jogo normal. E aí o pessoal falou: a gente queria que você entrasse no campo, né? Pra ir lá, tipo, dar um oi pra torcida, aquela coisa, né? Foi emocionante. E aquele dia, assim, foi uma experiência de você ver o amor, o carinho, né? Você olhava assim, tinha gente chorando de gratidão, né? Pela época. E aquele dia eu falei: meu,
Que legal, Esse é o meu pai. gente. É legado, né? Uma parada aqui, tipo... Gente, modelo. orgulho, né? Ai, que amor. Dá que família linda. Dá pra ver o amor, o respeito, o carinho, o orgulho que um tem do outro só pelo olhar Não, de é um pelo verdade, outro. gente, É eu lindo queria falar pra demais. vocês, eu convivo com o Piro tem um tempo já, todos os dias. E assim, que filho, né? Que marido, ele é muito assim... Que educação que você deu pra ele, minha esposa pra a também. família, é muito especial, Não, né? eu queria só ressaltar uma coisa. Quando o Piero nasceu, o Piero, assim, né? Foi uma história. Quero só frisar um pouquinho, porque foi. Eu e a minha esposa, hoje eu tenho 37 anos de casado, Parabéns. e eu tenho certeza que ele, por ser o primeiro filho, eu tive muita assim, a vontade de fazer as coisas, né? Porque às vezes a gente, quando é jovem, muitas histórias você vê pelos arredores, né? Então, quando ele nasceu, muita gente falava, nasceu menina, vai deixar tudo pra lá. E eu tive, graças a Deus, eu tive a responsabilidade de crescer ele como ele, né, mereceu. Graças a Deus, Amém. deu tudo certo, né? Uhum. E isso Mas foi agora quem manda é o pequeno. É sempre assim, é sempre assim. O filho mais velho, mas agora novo, o né? presidente se chama Lorenzo de Paula. Ele que manda. Mais novo, É toma o conta presídio, de Mas tudo. assim, é incrível, né? Porque cada filho ele tem uma Né? particularidade, né? Piero, depois a própria Carolina, minha filha, né? Carol nasceu na Filha, Itália. É, Carol é italiana, ela é Você italiana. tem dois netos? Eu ou tenho neto? dois Uma- netos, dois netos. Um beijo pra Leonoa Uhum. e a Maria Luísa. Beijo. Que joga vôlei. Ai, Tá jogando verdade, vôlei. Tá jogando vôlei, Maria São Luísa. dois Linda amores. também, eu vi foto. Família muito bonita. São dois amores, Uhum. né? E eu, novo já, né? Assim, logicamente, né? De ter dois netos, né? Novo. Uma coisa... Porque você teve filho novo também, É, né? então a família assim, é muito incrível, assim, né? Porque a própria Maria Luísa, né? Tem o Lorenzo, né? Como tio. Como tio, e a diferença deles não é muito grande. São 2 anos. São Só 2 dois anos, anos, Então é muito Legal. incrível Ei, quando eles Piero, falam a Carol assim. que teve filho cedo, ele é novo, né? o Foi Gerson? a Carol. A Carol ela teve a Malu com 18 anos, Ai, né? novinha. E foi uma, Também. assim, uma dádiva, né? A Malu é um A bênção de presente Deus. mesmo. É linda. Gente, tá muito legal, mas antes de começar, É. eu só queria fazer mais uma pergunta relacionada a futebol, Sim. que é muito falar desse negócio de você jogou no raizão, né? E hoje é o Nutella. Você acha essa diferença do futebol raiz, essa geração de agora é muito Nutella? Você acha que muitos não vingariam na sua época, da sua época para agora, acompanhando o futebol? O que Muito você diferente, acha? muito Porque hoje, assim, diferente. tem muito coach, né? Que a gente tá falando dessa parte mental. É bom, é importante. Eu acho que você citou uma coisa, porque eu acho que criança tem que ser criança. Uhum. É como eu falar assim, o menino tem que brincar de carrinho e a menina tem que brincar de boneca. Então, é muito paralelo certo tipo de coisa. A gente não pode ser hipócrita porque mudou Uhum. o contexto, né? Eu acho que Acompanhar, né? a essência não muda, Não perde. né? Mesmo assim, nessa questão, até no próprio trabalho Uhum. que hoje estou fazendo parte, você tem que ter uma função muito grande, porque no meu é muito fácil eu colocar, no meu tempo era assim, mas realmente Não é mais era seu um tempo. pouco diferente, mas tem que entender que hoje mudou. Se você vê que uma coisa que eu acho muito positiva em termos, sabe, de às vezes quando um próprio garoto, um próprio jogador se machuca, eu acho que o tempo de recuperação hoje mudou muito. Mas eu acho que bem vem, né, empresas como essa que a gente faz parte, de mostrar o garoto, porque a gente vai ver o menino na periferia, o menino que vem ali, que tem uma certa formação, e a gente tem que estar perto para que ele possa entender, né? Porque hoje, no meu tempo, eu brincava muito nos campinhos. Eu tinha os torneios de rua, que eu adorava de jogar. Então, hoje mudou muito. Então, às vezes, o menino, ele já tá um pouquinho mais além, mas
se tratando do tratamento de treinamento, eu acho que ele tem que entender. Tem o material, né? Tem o material. A gente lida muito Mudou com essa muito. questão Né? de A material evolução. esportivo. Poxa, antigamente, uma chuteira, né? Colocar em reais ali, sei lá, R$500. Hoje tem chuteira de R$2.000, aí vai. E eles E já elas sabem qual é a melhor. Sabem, Eles não querem aí, uma inferior. não quer. Sabem, Mas assim, é um isso paralelo tudo, né? de algo que, É porque poxa, sabe? evoluiu, né? Evoluiu, tem que o acompanhar. futebol, E a gente evoluiu, tem os que- profissionais estão cuidando melhor. Eu acho Sim, né? nesse contexto de tudo, a ferramenta celular é Horrível. É uma coisa assim muito vem também quando hoje tem muitas equipes, né? Você pode usar o celular e tal. Depois, Até certo eu horário. eu tem acho que é ser. fundamental. Porque a distração né? que A traz distração pro hoje é muito. Eu falo pros meus que a internet é legal. Sabendo Sim, usar, eu sim, falo sim. que eu lá em casa eu falo pra eles, eu deixo um horário de usar, chega da escola, eles usam 1 hora, tomam. Aí eu falo pra eles, cuidado, porque a bênção pode se transformar em maldição. E no celular, Então, tem que ter assim... muito cuidado, é uma brecha muito eu acho grande que para destruição. uma das coisas que vem com o celular em si são as distrações. Né? Hoje a rede social, até acho que é legal da gente falar um pouco sobre essa questão de redes sociais no contexto da categoria de base. Hoje em dia, empresário, patrocínio, o menino que de repente pega uma seleção, um que está um pouco mais hypado por algum motivo ou outro. E a questão do celular trazer comparação é um problema gigantesco. Cada um tem um tempo. De repente, a página 1 de uma pessoa pode não ser a mesma página da outra. E às vezes rola essa questão pelo Instagram, né? Pelo TikTok ali, de um ver, não, poxa, mais um. Aí esse aqui, mas tá vendo? Esse aqui tem a empresa dá não sei o quê, esse aqui não sei o que lá. É isso mesmo. E o outro, olha que coitadinho. As não sei o quê. comparações, né? Então, As assim, comparações. é Tem que muito tomar perigoso. cuidado, Os pais, assim, tem que ficar muito atento com essa questão da comparação, porque realmente traz um malefício gigante. A nossa amiga que tá ali nos bastidores quer fazer uma perguntinha. Eu queria que vocês dessem, na verdade, o que eu vejo, né? O pessoal fala muito. Muitas pessoas, às vezes o menino tem, sei lá, 7, 8, 9 anos e vem de longe, porque nessa ilusão, né? Às vezes vem um menino e toda uma família na ilusão de que tá garantido. E às vezes você vê que é aquela decepção, né? Chega, fica 6 meses, o clube manda embora. Então, na verdade, eu queria que vocês dessem uma orientação para essas famílias que muitas vezes o pouco que tem, elas abrem mão acreditando num sonho de alguém que acaba enganando elas, né? Então, assim, em questão de quando realmente embarcar num sonho, o que elas têm que ter, assim, um respaldo, uma garantia para quando a pessoa te oferecer uma coisa, você realmente, isso aqui vale a pena, isso aqui não, para as pessoas terem os pais terem essa noção, de uma forma simples, porque a gente vê que muitas vezes são famílias muito simples, que as pessoas acabam usando da simplicidade da pessoa para acabar enganando elas, porque eu já vi caso até de gente falar que a pessoa perdeu, tipo, passaporte, porque o cara pegou o passaporte da pessoa para poder ficar recebendo por ela, tipo, essas coisas que a gente escuta, né, muito. Bom, pergunta sensacional. Inclusive, eu acho que, às vezes, as famílias, elas têm, sim, elas têm todos os elementos para fazer essa leitura e colocar isso na balança. Mas, às vezes, esses elementos, eles simplesmente são ignorados. Por exemplo, se você pega um menino hoje, com 12 anos, né? Geralmente, os clubes, a partir dos 14, tendem a fazer o contrato de formação. Então, vamos lá. Você vai pegar esse menino que vai ter o contrato federativo, 1 ano. Você, de repente, vem do interior, não sabe se esse menino vai virar, se vai dar certo. O pai vem de casa, vem de carro, larga o trabalho e vem para São Paulo, vai para o Rio, para Minas, para um grande centro. Qual a garantia que esse menino vai performar e que essa mudança vai ser relevante e vai ser perpétua, vai ficar ali? Em teoria, nenhuma garantia. Por mais que o menino performe, por mais que o menino seja ali, ou a menina, né, no feminino, seja muito bom ou boa, claramente ainda é uma incógnita. O que eu sugiro, o que nós sugerimos geralmente para as famílias? Tem casos e casos. Às vezes é longe, o pai recebe uma oportunidade num time grande. Se tem pai e mãe, dosa. De repente, se tiver que mudar, eu sei que é difícil a distância, o sacrifício, mas de repente vai e um mantém, né, ali a casa, o trabalho. Porque pode chegar no final do ano e o menino ser dispensado. E aí o que faz? Volta a estaca zero, sem emprego, sem casa. Então, para mim, o método
de tomada de decisão, com certeza é a questão contratual, que também não dá uma segurança 100%, mas, pô, de repente já tem um contrato de formação, pô, beleza, então já o menino, ele já avançou uma casinha. A partir dos 14, a questão do alojamento, eu sou extremamente pró-alojamento. Claro que tem alojamentos e alojamentos, né? Condições, você pega um São Paulo, condição maravilhosa, o próprio Santos, né? Poxa, tem ali a casa, o Corinthians que tem a casa, enfim, todos os clubes aí. Tem alojamentos que são complicados, né? Mas o alojamento é um investimento do clube e é uma ferramenta para a família também. Para o menino ficar ali focado, alimentar bem, não ter distrações. Às vezes a família tem algum problema e aí o menino convive num ambiente um pouco conturbado e ali o alojamento vai ser o lugar em que ele vai focar 100%, né? Então, acredito que os fatos são os maiores, é o que mais comunica. Tem que se apegar aos fatos. Ah, você vai para um clube, tá, você já tem uma garantia, tem um contrato, comunicou com alguém do clube, ou é só empresário? Sua avaliação, às vezes. Uma avaliação, às vezes é um período de avaliação. Então, assim, comunicação clara, cristalina para saber o que está fazendo, diálogo e tomar uma decisão importante a partir do momento em que o clube se expõe um pouco mais, sugere ali um contrato, uma formação, né? De repente, uma ajuda de custo, aquela coisa toda. Claramente, depois no profissional já muda de figura. Mas, para mim, eu acho que é o mais adequado é pelo menos a partir do contrato de formação. Antes disso, é muito delicado, muito arriscado. Antes dos 14 anos, né? É tudo muito precoce, né? Muito precoce. E a chance de dar errado é muito grande. É muito... Pode acontecer de tudo. Como você falou, hoje em dia é uma vitrine. Antigamente não. Acho que antigamente não era tantos, tipo, 1.000 jogadores para escolher 5. Antigamente. Hoje não. Hoje é muitos. Hoje às que vezes, tinha antigamente, dentro do que ela falou, tem muitas pessoas que às vezes são mal instruídas. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento porque vem de longe e as promessas. E aí, Gerson, entra também a má fé da pessoa que a família leiga, não tem o conhecimento. Justamente. Eles aproveitam essa situação para amarrar a família a algo que não existe. Sim. E acaba ameaçando aquela família. E tem um alerta. Eu realmente, assim, acho que com certeza vocês já falaram sobre isso. Mas assim, eu entendo tudo. Às vezes o sonho tem um custo. Mas vamos lá. Chega uma oportunidade mirabolante em que o pai tem que pagar 1.000, 2.000, 500. Ou um empresário que fala, olha, tem um contato no clube, lá eu mando. Ah, mas sabe o que é? Tem que dar uma forcinha lá, tem que pagar tal coisa. Fujam disso. Olha, eu entendo que às vezes algumas agremiações têm dificuldade, né? Tudo certo, uma escolinha que cobra mensalidade, vezes, beleza, acontece. A gente sabe que tem níveis e níveis de clube. Mas agora, uma pessoa cobrar para oportunizar um menino é crime, é uma coisa que é baixa porque você brinca com o sonho de uma família, que às vezes a família não tem nem economia para fazer nada, não tem dinheiro para fazer nada. Então, assim, gente, de verdade, pediu dinheiro. Fujam dessas... Empresário que pede dinheiro. Pesquisa, né, gente? Hoje clube que pede dinheiro. Gente, não quero entrar em nenhum mérito de escândalos que estão acontecendo aí na base. A gente sabe que, né, as autoridades, tudo aí tá indo investigando. Gente, mas fujam desse tipo de cilada. Perguntem. Bota na internet. Gente, vocês conhecem tal clube? Porque o cara me pediu aqui R$2.000. Isso aí você vai ver se continua. Vai viralizar pro bom ou pro ruim. Então, assim, cuidado, gente, cuidado. No passado, Pedro, mas faz bem um pouquinho de tempo, um cara falou pro meu marido, se você me pagar 40 mil, eu levo seu filho. Aí, sério, cara, se tivesse 40 mil, aí dá pra você que eu nem te conheço. Sim. Não, detalhe. Tem uma situação, a gente costuma... A gente costuma achar que só no Brasil acontece isso. Lá fora também. Semana passada, estourou uma bomba na Itália. Estourou uma bomba, não vou citar o nome do clube, mas é só vocês colocarem lá no Instagram, no Google. Tem um programa de televisão que é como se fosse o Globo Repórter, Leiene. Sim. Tipo o Globo Repórter. Mas ele tem ele é que nem o CQC, lembra do CQC? O CQC da Itália. Mas eles fazem aquelas investigações. Sim. Eles pegaram um menino de uma categoria de base lá do Escafundó do Judas. E aí fizeram, vamos ver então se realmente é assim. Eles pagaram 40 mil euros, né? 40 mil euros para esse clube. E o menino ele foi inscrito. Eles fizeram realmente
montaram, né, toda essa questão essa encenação e toda. foram até o final, pagaram pro clube, o clube inscreveu o menino. E aí eles desmascararam, né, essa quadrilha, digamos assim, né? E num time grande da Europa. Depois vocês pesquisem aí. Não é só no Brasil. Não Infelizmente, futebol, Acontece gente, em acontece. todo lugar, Então tomem muito cuidado, né? Sim. Bom, muito legal. Aprendemos muito, foi muito produtivo. Agora, primeiramente, quero que vocês mandem um recado, um conselho, um de cada vez. Pode olhar aqui pra Um conselho pros câmera. pais, Pros pais, pros filhos, pras ansiedades. O que você acha que é importante nesse processo aí de nossos atletas em formação, né? Eu acho que, queridos pais, a coisa que é primordial quando você vai ver seu filho nos campos, fique em silêncio, observe. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que é o recado que eu posso dar, porque deixa o menino errar. Porque nós somos feitos também de erros. Então, se ele acertar, dá o parabéns para ele, e se ele errar, dá mais o parabéns a ele, mais, porque isso a gente sente dentro, e é um conselho que eu dou, porque é o conselho, acho que é fundamental para que o garoto, o seu filho, se sinta tranquilo. Chega em casa, o mesmo abraço que ele perdeu, ele ganhou, é igual. Parabéns, muito bom. Caraca, Caraca, arrasou. Experiência, Isso aí, né? deixa eu que é pra você. Agora que é ruim pra mim, gente. Obrigado. Jogou o nível lá no Lá no alto, alto. amigo, agora. Você tem que superar ele agora, Não, né? agora... Não, é difícil. É difícil que o homem sabe muito. É brabo demais. Mas, assim, de verdade, o que eu sinto no coração de compartilhar, assim, como mensagem final, a Adri falou a respeito, né, da questão da formação espiritual. Eu sou cristão, né, e também não é fazendo nenhum tipo de campanha pró-Cristo, por mais que nós façamos, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né, tanto para as famílias quanto para os meninos, né, que acompanham, a primeira coisa é colocar Deus na frente de tudo. Né? O Senhor, ele sabe, né? Deus, ele é tão maravilhoso que para tantos deu esse dom, essa dádiva, né, do esporte, de saber performar, de saber jogar, enfim, de se conectar com uma coisa tão maravilhosa. Mas eu creio que a mensagem mais relevante que eu poderia deixar é: tudo que vocês forem fazer, que vocês façam para a glória de Deus. Amém. Que vocês peçam direcionamento para Deus. Cada um na sua fé, né, claro. Sim. Mas que vocês coloquem realmente o Senhor na frente, para que Ele possa abençoar, para que Ele possa realmente direcionar a família e, sobretudo, assim, para que vocês tenham alegria, paz, né, naquilo que for fazer. Eu acho que nada é mais importante, nada mais é mais importante e valoroso do que você ter o Senhor na frente de tudo. Nossa, que top, gente. Muito bom, muito bom. Quero agradecer também, né? Porque às vezes é uma coisa muito... O machismo, né? E ver vocês nesse trabalho é um orgulho, é uma felicidade, né? De ver vocês mulheres por trás das câmeras, mandando essa mensagem. São mães também, aquelas que vão serem mães também. Eu acho que é fundamental esse elo, né? De você sentir essa emoção, né? Porque acho que somos seres humanos e eu acho que o respeito é fundamental para todos, na chegada e na saída. Ai, que legal. Nossa, arrasou, gente. Poderíamos Como eu falei passar hoje, assim, o tempo foi todo aqui falando. alto nível, foi muito bom. Passaremos muito tempo aqui, tem muitas coisas ainda. Talvez vamos fazer um Na próximo, próxima. né? Vamos, pra seguramente. Com certeza. Mas assim, gente, foi muito legal hoje. Eu queria também falar para vocês que vai estar aparecendo os nossos patrocinadores, né? E quem tiver interessado também em patrocinar, queremos abranger mais espaço, né? Trazer para mais pessoas, né? Bom, agradecer vocês por terem tirado o espaço por vir aqui. Falar pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, TikTok, se inscrever no nosso canal no YouTube, no Instagram. Mandem mensagem, compartilhem, né?
Estamos aqui de coração aberto, colocando a cara na internet. Que não é Com fácil. vergonha e Que não é tudo, fácil. mas para poder trazer mensagens proveitosas para vocês, tornar essa jornada aí um pouquinho menos pesada, né, André? É isso aí, galera. Vamos encerrar aqui, gente. O nosso lema é: Hoje eu não posso. Tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar.